O dia da viagem chegou e foi tudo muito tumultuado. Um dia antes, um funcionário da transportadora me ligou querendo ver a casa e como seria a mudança. Nós já estávamos à disposição desde o dia anterior, porque eles é que decidem quando vão poder buscar as coisas. Eu dei uma data e a partir daí eles decidem o que será melhor para eles. Essa data também não foi escolhida por mim. Tive que esperar o encontro dos proprietários da casa com a advogada e os funcionários do banco. Marcaram para uma semana, mas os documentos não ficaram prontos e por isso tiveram que remarcar. Chegaram na quinta-feira. Gastaram 5 horas para fazer o serviço. Eram 4 homens, um brasileiro, motorista de um caminhão enorme, trabalhava para o dono do caminhão. Outro brasileiro e um colega português que trabalhava para a transportadora, e um outro rapaz que não falava português e tinha um caminhão menor. Não sei por que ele estava lá, mas ajudou no trabalho pesado. Nós saímos no outro dia porque era impossível começar uma viagem depois de um dia daqueles. Também não conseguiríamos pegar os gatinhos porque eles sumiram. Passaram o dia longe do barulho e da bagunça. Saímos no outro dia à tarde porque ficamos arrumando a casa. Viajamos 31 horas direto. A Marion não dormiu nem um pouco. Dirigiu alegremente praticamente o tempo todo. Fizemos muitas paradinhas para esticar as patinhas das cachorrinhas. Foi uma viagem tranquila, apesar da distância e dos problemas. Foram 2.200 quilômetros. Saímos da Alemanha e passamos pela Bélgica, França e Espanha até chegar em Portugal. Optamos por não viajar de avião. Parece mais confortável, mas não é. Os animais ficam sozinhos por muito tempo, não é possível garantir que eles serão bem tratados. E no final das contas, o tempo de viagem é quase o mesmo. Os gatinhos choraram muito, mas acho normal e até saudável. As cachorrinhas já estavam acostumadas a viajar. Não por tanto tempo, mas elas tinham o privilégio das voltinhas e isso ajudava bastante. Uma das gatinhas teve uma diarreia logo no início da viagem e a Marion ficou 1 hora limpando o transporte com ela lá dentro. Havíamos comprado um plástico com gel para refrescar que foi bem complicado limpar. Confesso que ficamos traumatizadas e qualquer cheirinho diferente já parávamos o carro para ver se era mais alguma vítima do estresse, mas não ocorreu novamente. Os gatinhos precisaram ficar presos o tempo todo. Gatinho é perigoso porque se fugir, não se pega mais. Na estrada, eles não têm referência nenhuma de lugar, então não voltam. Vão procurar um lugar seguro para se esconderem e isso pode ser bem longe e vão ficar muito tempo sozinhos até se acalmarem e depois podem não achar o caminho de volta. Chegamos na França de madrugada, mas só conseguimos chegar na Espanha no início da tarde. Tivemos o privilégio de viajar em pleno sábado de férias pela manhã. Resultado, pegamos um engarrafamento daqueles. Ficamos presas por mais de 2 horas. Então, nós percebemos que não chegaríamos de dia, só de madrugada. Uma funcionária da imobiliária, que eu vou chamar de Sônia, tinha combinado com a pessoa que nos mostrou a casa, a Greta, que ela iria nos entregar as chaves. Ela também teria que nos ensinar algo sobre a água. A Greta é sueca, tem 30 e poucos anos, bonita, bem vestida, super gentil. Eu até pensei que seríamos amigas. Foi ela quem mostrou a casa, mas não foi ela quem a vendeu para mim. Foi um casal de ingleses, o Anthony e a Emily. Como a casa era distante da área de trabalho deles e perto da casa dela, ela é quem mostrou a casa. Eles costumam fazer esse tipo de troca de favores. A Greta então ficou responsável por me entregar as chaves. Eu já havia tido uma conversa meio estranha com ela uns dias antes da viagem. Ela queria combinar dia e horário para o encontro e eu disse a ela que não seria possível. Depois que a transportadora pegasse minhas coisas, eu não poderia ficar em lugar nenhum, só poderia ir embora mesmo, e quem decidiria a data era a transportadora e não eu.
Combinamos então que eu ligaria assim que chegássemos em Portugal e nós iríamos nos encontrar na casa. Quando liguei, sábado à tarde, eu achei que ela estava muito estranha. Ela falou novamente de nos encontrarmos na segunda-feira e eu repeti a ladainha, que estávamos na estrada e que chegaríamos no sábado de madrugada. Estávamos com 5 animais no carro. Onde ficar, onde dormir, onde comer com eles. Nenhum hotel aceitaria tantos clientes peludos de uma só vez. Perguntei se era possível para ela deixar as chaves na varandinha da casa e ela disse que sim. Bom, eu quis acreditar que ela disse que sim. Fiquei um pouco na dúvida, mas para mim estava muito clara a situação. E muito simples também. Se acontecesse alguma coisa com a chave, a responsabilidade era minha. A questão da água, ela explicaria depois. O importante era colocar a bicharada para dentro de casa. Achei que não fosse difícil entender isso. Chegamos exaustos, todos. No final, os gatinhos voltaram a chorar pedindo para parar. O caminho parecia não ter fim. Não foi uma viagem chata, pelo contrário, foi uma das viagens mais interessantes que fiz. Já fiz viagens muito menores e bem mais complicadas, mas 31 horas dentro de um carro em movimento é o suficiente para querer chegar em algum lugar rápido. Chegamos e as chaves não estavam lá. Eu não acreditei. Não acreditei. Liguei para Greta, mesmo sendo 1 hora da madrugada, e ela me disse calmamente que só iria me entregar as chaves no outro dia às 10h30 da manhã. Não era nem 6 horas da manhã, mas às 10h30. Falei que estávamos exaustas, os bichos precisando de cuidados e que ela poderia me dizer qual era o endereço dela que nós iríamos lá buscar. Quando acabei de falar, eu vi que ela tinha desligado o telefone. Não acreditei. Não acreditei. Me vi adolescente numa cena de cinema, brigando com uma minha rival pelo mesmo namorado. Alguma coisa assim, bem surreal. Não parecia que eu era uma cliente de uma compra de 62.000 euros. E foi exatamente o que aconteceu. Ela fez a gente esperar por ela 9 horas, depois de viajar 31 horas. Os bichos entenderam na hora que estava acontecendo algo muito estranho. Fizeram um silêncio sepulcral. Nada, nenhum barulhinho. Silêncio total. Eu saí com as cachorrinhas e fiquei pilotando o tempo todo. Havia muitos cachorros que latiram muito e eu querendo mesmo acordar todo mundo da aldeia para tentar pedir ajuda para alguém. Antes dei uma porrada na porta, pensei em quebrar a janela, mas vi que não ia conseguir nada com isso. Pilotei desesperadamente. Devo ter ficado 1 hora andando feito louca porque eu me perdi, mas incrivelmente achei novamente a casa. Ficamos todos esperando pela madame. Bem cedo voltei a caminhar com as cachorrinhas e acabei chegando no mini mercado e contei tudo para eles. Uma dessas pessoas ligou para o ex-proprietário que veio trazer as chaves, mas chegou logo depois da Greta. Ela chegou pontualmente, conforme havia combinado. Veio com o namorado. Afinal, era domingo e ela tinha coisas mais importantes para fazer que abrir a casa para nós e queria deixar isso bem claro. Vou continuar com essa história no próximo vídeo porque você viu que não é pouca coisa. Mas antes, gostaria de saber, você já sofreu uma injustiça? Já precisou contar com uma pessoa irresponsável? O que os ensinamentos do Grabovoi podem fazer por nós diante da imposição de um sofrimento como esse? Como você agiria se estivesse numa situação assim?